entrelaçar essa musculatura de novo. Como? Trabalhando glúteo, coluna e muito oblíquo. Que é isso que vai fazer fechar. E aí, se eu vou trabalhar o oblíquo, o que eu preciso? Treino respiratório. Se não souber respirar também, não já consegue. foi, não vai. E hoje, assim, hoje eu já fiz 3 avaliações, né? E eu demoro 1h30, mais ou menos, porque eu tenho que avaliar como um todo. E a inativação ali no músculo de abdômen, ela é muito grande. As alterações posturais é demais. E não adianta, por exemplo, peguei hoje uma diástase de 3 centímetros, com uma largura aí de 5, sem profundidade nenhuma. Beleza, tá fácil de recuperar, o tecido conjuntivo tá mais firminho, não tem flacidez de pele, faço os testes respiratórios, não tem volume respiratório. Puxa o ar. Não consegue abrir costela, não consegue puxar o ar, respira pelo abdômen, não respira pelo tórax. abdômen. Então o que acontece? Ela não usa, mas na verdade quando ela respira pelo abdômen, ela só vai inflando, como se fosse encher uma bexiga. Ela não tem retração, não tem deslizamento de fibra, ela não tem aquela contração muscular, ela só fica lá enchendo uma bexiga. A coluna vai indo junto, né? E aí a musculatura não movimenta. Aí você começa a investigar, ela não dorme, ela não vai ao banheiro, tem dor na relação, tem escape de xixi. Mas por quê? Porque não funciona. Como que o intestino vai funcionar? Sendo que o seu abdômen não funciona? Não tem força. Não tem movimento, né? Por mais que o intestino é uma musculatura, não é estriada, mas ela precisa de estímulos. Sim. Aí a pessoa fica aqui o dia inteiro fazendo pressão intraabdominal, não tem espaço para o intestino funcionar. Se a gente ficar aqui e falar, puxa o ar, você não consegue. O que vai fazer? Vai corrigir a postura, né? Então, é um trabalho de... eu falo assim, que o LPF, ele não é só fazer vácuo. Na verdade, o vácuo ele só vai potenciar, vai dar uma potência ali na musculatura. Mas não é fazer vácuo. Fazer vácuo é lindo. É lindo. É lindo. As posturas com vácuo é linda. Pra quem consegue. Pra quem consegue. É linda. Que muitas pessoas que treinam, que pegam muita carga, às vezes não conseguem relaxar o reto abdominal. E para conseguir o vácuo, é necessário o relaxamento dessa musculatura. E isso vem de treino respiratório. Então, muitas vezes, a pessoa às vezes, tem capacidade respiratória, tem volume respiratório, consegue correr, consegue fazer, mas ela não consegue usar a musculatura respiratória. Usa acessório, usa peitoral, mas não usa o oblíquo. Então, aí não vai conseguir fazer vácuo. Aí tem que treinar o oblíquo. Então eu vou lá e vou fazer aqueles exercícios aqui, e vou fazer o oblíquo. Não vai funcionar. Só vai ferrar a coluna. Só vai piorar. Hoje está mais que comprovado que fazer exercícios de abdominais não treina abdominais. Por quê? Porque você fica ali com pressão abdominal, força coluna. Dificilmente você consegue recrutar tanto. Então, quando a gente ativa mais o core, os resultados são bem melhores. E aí não faz pressão intraabdominal. Para mulher, por exemplo, que tem as chances de escape de xixi, que tem as questões, né, disfunção de intestino, coluna. Não adianta a gente ficar forçando. Eu tenho uma aula lá que chama aula de core, né, aula de abdômen, que menos faz abdominal. Tem alguns exercícios ali só para estimular essas fibras superficiais, né? Porque também se essa pessoa pagar pela aula de abdômen, não ter um abdominal, nossa, meu Deus, né? Todo mundo à lua. Mas eu tento, assim, fazer os movimentos que gerem menos pressão intraabdominal para não piorar a coluna, não piorar a questão, né, musculatura em si mesmo. Oriana, eu tenho uma pergunta. Só pós-gestante, para fazer o LPF, ficou de gestante, mas quem nunca ficou grávida na vida, Sim, também tem as mesmas funcionalidades, o LPF? O LPF, muitas pessoas aplicam o vácuo, né? Mas o LPF é quando você coloca o treino respiratório, as pautas posturais e realiza tudo isso na questão da técnica hipopressiva, que é tirar a pressão do abdômen. O vácuo agrega, mas não é fazer vácuo, tá? Por isso que eu falei que faz muito tempo que você fez algumas aulas lá, mas nossa, eu até tinha esquecido, porque faz tanto tempo, né? Eu fazia vácuo, eu dava aula de vácuo, hoje não, eu vejo que não é assim. E fazer todo esses músculos, grupos musculares abdominais estarem fortes,
você precisa em qualquer ciclo da sua vida. Uhum. Hoje eu atendo adolescentes de 11, 12 anos com pressão intraabdominal, com diástase, alteração de coluna e escape de xixi. Adolescente. Então, Adolescentes. A outra pergunta era essa. Entendeu? Se diástase Se- só tem Não, mulher pós-parto. Não, se você pensar, às vezes o engordar e emagrecer vai levar a uma fragilidade. Sim. Mudanças hormonais ao longo das fases da mulher, Sim. menopausa, entendeu? Às Acúmulo de vezes, gordura visceral, então, falha de coluna. você não precisa só ser pós-gestante para poder fazer, né? Você pode ter, ela falou que faz em adolescente, pega adolescente com esse tipo de queixa. E tem bastante. Principalmente mulheres, né? Porque começa a desenvolver a mama, já começa aquele bloqueio. Aí a coluna já não tá funcionando. Aí fica muito tempo sentado, estudando, tela, celular, computador, sempre na postura sentada. Dificilmente consegue introduzir uma atividade física, às vezes ela não quer, tem aquelas questões, né, de vergonha, não vai para lugar que tem homem. Esporte, às vezes se ela for um pouquinho acima do peso não vai querer fazer, porque vai falar que não dá conta. Então assim, é difícil nessa fase. E nessa fase eu sempre falo, mamães de mulheres, coloque sua filha ali entre a fase de adolescência, perto ali de um ciclo menstrual, em exercício físico, não em esportes, porque é diferente, né? Diferente, E mulher, o corpo da mulher se desenvolve muito diferente de homens. Os meninos ficam nos esportes e seguram bem a musculatura. A mulher não, vai ter muita interação hormonal, postural, fases diferentes, né? E quando ela começa a ficar com vergonha, ela já começa a aumentar peso, começa a ter essa dificuldade. E é claro que se ela tiver ali, se ela não menstruou, se ela menstruou há pouco tempo, não pode colocar um treino de força. Então a melhor escolha é um funcional. Funcional dá massa magra, reduz gordura visceral, arterial, muitas crianças com colesterol, muitas crianças, né, já com toda a questão alterada, né, de saúde mesmo. Então, e os escapes de xixi vêm pela questão de ficar muito tempo sentada. A gente tem que entender, né, a diástase, se ela é só fisiológica ou se ela já tá patológica, porque a criança ela vai ter ainda um espaçamento maior devido à musculatura ainda vir a desenvolver, mas já começa uma disfunção ali. Às vezes a pessoa fala, eu tive bebê, tenho diástase. Imagina, na hora que você pega... Já tinha Exatamente, você vê a sequela ali e fala, não, imagina, você devia ter já na sua adolescência, numa fase adulta, né? Aí, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, né? Mas grávida pode fazer? Grávida pode e deve fazer, porque é um trabalho postural, respiratório, tem que trabalhar muito com mobilidade de assoalho pélvico, fortalecimento dessa musculatura de assoalho pélvico, períneo, musculatura intravaginal, tudo isso que ele vai precisar, se for parto normal ou não, porque o peso desse abdômen ele vai sustentando no assoalho pélvico, então ele pode fazer. Mas ela pode fazer vácuo, por exemplo, né? Ela pode fazer um vácuo, depende se ela for uma pessoa que tá ali há muito tempo, eu conhecer o corpo dela, conhecer como está essa movimentação abdominal, pode. Mas acho que ela consegue só no começo da gestação, porque depois a gestação inteira 9 meses ela faz vácuo. O que é o vácuo? O vácuo é quando você tem abertura costal numa situação hipopressiva. É óbvio que eu não deixo ela em apneia, né? Ah, ok, tá. Ufa, né, doutora? Ufa, meu Deus! Que isso aqui? Ela fica assim numa apneia 2 segundos, 3 Transitório, bem segundos, rápido. bem rápido, que ela ficaria se ela fosse pegar um objeto, se ela fosse fazer um esforço, esforço, sim. Eu monitoro também, por exemplo, se ela já estiver ali fazendo a aula, eu monitoro a saturação pra ver como que tá, frequência cardíaca, batimento, pressão arterial. Então não é só ali, deixa eu fazer um vácuo nela, né? E deixa eu te perguntar, Yane, pra gestante, a aula ela é diferente, ela é modificada ou ela se enquadra junto com a aula tradicional com as outras mulheres? Você faz alguma adaptação precisa ou não? A adaptação não é só para gestante, a adaptação para qualquer pessoa que não consiga executar alguma postura, entendeu? Todas as posturas a gente tem questões de adaptações, a gente tem as questões de treinamento para aquela postura. Então, assim, nós não temos aquela situação que tenha que dar aquela postura da nomenclatura do LPF.
Não, a gente consegue trabalhar o treinamento para que ela evolua naquela postura. E o treinamento para ela evoluir na postura são adaptações de movimentos. Eu costumo agregar muito, por exemplo, exercícios de RPG, exercícios de stretching junto, porque vai ter tudo a ver, né? Mobilização de fáscia. Às vezes, por exemplo, eu pego uma aula e falo, olha, gente, agora a gente vai fazer abdominal sem gerar pressão intraabdominal. Aí eu fico ali a aula toda fazendo os exercícios de abdominais comuns, mas que ela faça a movimentação de oblíquo, que ela proteja essa musculatura, acione o core e não faça a pressão intraabdominal. Algumas às vezes não consegue porque não tem força suficiente. Aí a gente vai fazendo adaptação, treinamento. Por exemplo, tenho algumas mulheres que têm problemas, vamos dizer, né, articulares. E eu não posso às vezes colocar uma postura específica. Então eu tenho que adaptar para ela. Mas segue a aula como se diz assim, tô incluindo ela naquilo. Ela só vai ter uma adaptação de algum movimento ou outro que ela De não acordo com a conseguir. necessidade dela. Ela vai se socializando junto com tudo ali. Algumas gestantes vêm já gestante. Essa não vai fazer Isso nunca. que eu ia te perguntar. Você não coloca... Eu não sei como que era o vácuo dela antes de ser gestante. Ela tinha função abdominal, vai avaliar a função abdominal nela gestante, não vou conseguir. Ela tem força, não vou conseguir também. Eu não conheço. Então, assim, quando eu não conheço, eu não faço. Então, eu trabalho só a postura, a respiração, treino oblíquo, mas ela não vai fazer nenhum tipo de vácuo, nada que eu não conheça pra poder proporcionar isso pra ela. Aí não. Entendi. Aí não faz. Ariane, você também trabalha com, você citou aqui, funcional, né? Lá, também fiquei curiosa, grávidas também podem fazer funcional, normal? Não tem Gente, grávida nenhuma- pode tudo, desde que. grávida Grávida não não é doente. Ai, gente, é que eu não tenho bebê. Não, mas eu acho assim, perfeita essa pergunta, porque é dúvida de muita A gente. mulherada tem que saber que Tem que gravidez saber. não é doença. Não, Não é mas doença. eu tenho uma grávida que treina na academia, eu fico de cara, ela pegando um peso pesado, assim, eu falo, gente, esse neném vai nascer, vai ficar pau, bebê. Eu não sou muito a favor de colocar carga, porque ela tá com o eixo dela um pouquinho alterado, ponto de gravidade, essa musculatura ela tá sobrevivendo a uma carga extra. Então, assim, eu não sou muito a favor. Porém, se ela já fazia, já praticava, continuou praticando, tá super saudável, Não tem o médico jeito. liberou, não tem nenhuma contraindicação. Às vezes dá uma aflição, né? Mas não tem nenhuma contraindicação. Agora, eu não sei, às vezes a gente olha a pessoa ali fazendo aquela carga, aquele exercício de força e tal. Mas será que ela tava com aquele abdômen bom, coluna boa, não tem nada ali alterado? Se ela tinha tudo muito bem, tudo bem, né? Não tem um porquê não fazer. Já tem confiança no movimento, tem segurança, aí depende. Ali, se a pessoa estava fazendo aula comigo, fica grávida, vida normal. Lógico, tem tantas intercorrências, né? A partir do momento que ela fala, estou grávida, primeiro, vai ao médico. Vai ao médico, ver como é que tá essa saúde, ver como é que tá a questão dessa gestação, que vai lá, solicita o exame, a própria especialidade ali da médica obstetra vai saber também se ela pode continuar. Pode? Continua. Algumas pessoas, às vezes, por fatores, né? Quantas gestações, pressão alta, idade, né? Aí, às vezes, não, vamos esperar até 12 semanas. Alguns médicos já têm a conduta já de esperar 12 semanas, outros não. Depende muito. Então, sempre comunicar. Tá tudo bem? Se ela já fazia aula, ela vai fazer tudo que ela fazia. Só que agora, não vai ficar saltando, pulando, não tem porquê, não tem necessidade de eu fazer um treino aí de intensidade pra ela, de desafios. Até para evitar outros riscos, né? Risco de cair, de quebrar alguma coisa, de se machucar. Porque é o que você tinha comentado, o hormônio, a relaxina, ela vai deixar muito frágil essa articulação. Então, eu não posso deixar que ela faça algo muito desafiador, né? Então, eu prefiro poupar. Agora, se ela não fazia e passa a fazer aula lá, eu indico apenas pilates. Porque eu não conheço, eu não sei. Eu não posso avaliar a postura dela grávida, eu não posso avaliar a disfunção dela grávida. Não posso. Então, assim, não sei como que ela era. Vou colocar ela na musculação? Não sei, não Então, mas, conheço. Ariane, a experiência que eu tinha na época que eu fazia obstetrícia, porque eu não faço mais,
o que eu via muito era assim, aquela que faz. Aquela que não faz, a hora que engravida, ela não vai Não vai fazer. Não, isso é verdade. Não vai fazer. Não. Às vezes ela me procura assim, ó, sei lá, no 5º mês. Preciso fazer porque meu médico pediu, porque eu tô com pressão alta, colesterol, diabetes, isso. Você vê que ela não quer fazer. Ela não quer fazer. Ela tá vindo porque o médico obrigou. Até agora, com 5 meses. Aí eu fico pensando, às vezes vai com 6 meses. Nossa, gente, mas o que eu vou conseguir com ela com 2 meses? Vamos caminhar, vamos pra um pilates, fazer alguma coisa mais assim, vai trazer um benefício assim, porque eu acho que qualquer coisa vai é melhor ser bom. do que nada, Isso. melhor do que ficar Qualquer parado. coisa que ela fizer vai ajudar. Não acho que, por exemplo, vai pra academia fazer uma musculação, fazer um treino funcional, se ela nunca fez na vida. A hora que ela engravida aí que ela não vai. É que não vai, Não vai. A gente precisa, assim, não parar, né? Eu falo que você tem que fazer exercício pra não precisar dele. Porque quando você precisa dele, além do que vai ser difícil, né? Você vai estar já num estado de dor, de dificuldade, você já vai estar ali com outros propósitos, você não vai querer fazer. Quando você não precisa, na questão necessidade física, né? Por algum fator externo, uma doença, aí você vai ter a vida sempre saudável, você vai se manter saudável. Por exemplo, a gente vê, acontece muito a pessoa, uma pessoa saudável ter um AVC. A recuperação dessa pessoa que faz exercício, que é saudável, é totalmente diferente de uma pessoa sedentária. Essa massa magra que ela já teve ali recolhendo há um tempo é uma reserva para ela conseguir se recuperar rápido, né, de uma situação acamada, por exemplo, né. Agora, se ela não tem reserva de massa magra, como que vai fazer? Mas é difícil. Então, até a questão de fratura, se tem a musculatura firme, enfim, não sou uma pessoa perfeita também, eu também falho, eu também não faço como eu gostaria, às vezes eu não consigo fazer da forma que eu gostaria, eu também tenho lesões, eu também tenho dificuldades, então assim, eu tenho vários desafios a ser feitos, mas eu sei que eu tenho que fazer. Mas você não desiste, Mas né? eu não desisto, Eu acho que essa é ideia, a palavra, é não esse. desistir. Porque se a gente olhar, não existe perfeito, não existe perfeição, mas... Na hora certa. Essa história de começo do ano eu vou iniciar um exercício físico. Não, gente, é igual dieta. Eu falo assim, na segunda-feira eu começo. Não, começa na sexta, começa no sábado. Qualquer dia é dia Qualquer de começar. Não tem. Eu falo que a gente fica muito preso a números, né? Números de data, de hora, de peso em balança, de medidas. E a gente acaba esquecendo o que é mais importante. Então, por isso que eu falo assim, músculo não sabe contar, músculo não sabe qual dia da semana que é, se tá chovendo, se tá sol, se é de noite ou de dia. E eu acho que vai por esse caminho. Então, assim... Mas isso é tudo, eu tento passar muito isso pra elas. Eu falo, às vezes a pessoa fica esperando ser feliz quando ela emagrecer. Espera ser feliz quando estar casada. E aí vocês fez. Ela não vai atrás da ela felicidade dela, fica esperando, entendeu? Fica esperando uma data, fica esperando uma situação, esperando algo acontecer. E hoje em dia o emocional, ele comanda 100% da nossa vida. Então, se você tá naquele ciclo de que o seu emocional tá ruim, você hoje mesmo eu fiz a avaliação de uma que falou assim, eu não faço aula porque eu não consigo. Aí ela, nossa, mas eu sou feia. Eu falo, mas por que você fala isso pra você? Quem te falou isso? Não, mas eu sei que eu sou. Mas como que você fala isso? Ela tem que trabalhar a cabeça. Você não pode falar isso, você tem que falar que você consegue. Eu falei, olha, você é linda, você tem saúde, você tem família, você tem seu trabalho. Você tá aqui falando, conversando, ouvindo. Como que você tem que falar? Agora, claro, tem pessoas que precisam de tratamento emocional, aí é algo químico, tem que ir atrás de outros profissionais. Mas assim, o exercício ele cura tanta coisa. Quando você encontra o exercício certo, o lugar certo, você acha muitas curas. Por exemplo, ali, as pessoas elas se conectam, fazem amizades, elas vendem entre si, porque todo mundo tem ali algum tipo de venda para ser feita. Faz uma rede. Faz uma rede de apoio, né? Eu acho que isso é importante para a mulher, é isso que a gente estava falando no outro podcast também. E eu acho que a mulher precisa disso. Então, por isso que a gente queria que você viesse aqui também. Porque você vive no mundo feminino, eu vivo no mundo feminino, você vive no mundo feminino.
Então, acho que essa troca de experiência entre elas vale muito a pena e ajuda muito. E elas se autoajudam. Se autoajudam. Então, por exemplo, eu tenho a aluna ali, por exemplo, que começou a vender roupa de academia para poder pagar a academia. Entende? Então, assim, elas se ajudam. E ali tem tanta mulher, e às vezes a gente fica procurando, sendo que tem tantas profissionais ali, tantas pessoas legais. Então, a gente tem um grupo que é a nossa lista amarela, páginas amarelas da antiga Da lista telefônica. Gente, ali assim, indicações reais que funcionou, entendeu? Testemunhos, vendas, e você vê cada conexão legal que sai dali, que é incrível. Tem uma aluna que fala assim pra mim, Ariane, faz tempo que eu queria fazer aula lá, mas eu achava caro. Nossa, pra mim é caro, eu não vou conseguir pagar. Mas eu não conseguia gostar de nada e as pessoas falavam, não, vou fazer. Ela falou, olha, foi o melhor investimento que eu fiz. Por quê? Eu vendo muito mais lá do que qualquer outro lugar. Muito mais do que tráfego de Instagram. Porque ela tá ali com pessoas reais, com mulheres reais, que a gente consome o dia inteiro. A gente consome a todo momento, a gente gasta dinheiro a todo momento, né? Saiba aproveitar suas oportunidades. A gente tem que saber aproveitar. Sim. Então, até falei esses dias também, que eu li um livro que falava, né, sobre vendas e tal. E aí um exemplo de uma pessoa, ela não vendia nada. Por exemplo, era uma concessionária, né? Um funcionário que não vendia nada e o outro rachava de vender. E vendia carros caros, que tinha uma comissão melhor. E o outro não vendia nada. Aí, chamou esses profissionais, né? Vamos conversar. Eu tô vendo que tem uma rixinha entre vocês aqui. Então vamos lá, você não tá vendendo. Então tá, o que você faz? Aí eu venho trabalhar, volto trabalhar, fico na minha casa. Tá, e você? Eu vou na academia, eu vou no barbeiro, eu jogo futebol. São as pessoas que Tem uma consomem. rede de contato muito maior do que o outro, Porque que o não outro sai não de faz casa. nada. Então a gente tem que saber, até na questão de venda, saber o lugar. Então eu falo para as meninas, eu falo assim, olha, eu tento sempre saber o que elas fazem para ajudar elas também a ter esse desenvolvimento. Porque você tá aqui com tanta mulher que consome, que precisa, então tem que saber usar isso como benefício, né? E às vezes não é só, aí eu falo, por isso que eu falo, que fazer exercício é o último. Porque você cuida da sua mente, do seu corpo, se socializa, faz amigas, elas marcam café, uma na casa da outra, elas saem, passeia, e elas se vendem, tipo assim, olha, eu comprei esse chinelo, não gostei, quem quer? R$10. Eu quero, é assim, gente, é desse jeito. Então assim, isso é legal, entendeu? E se você precisa fazer vendas, você tem que estar num lugar que seja viável a você. Então tá, vou vender, vou matricular na academia mais barata que tiver. Você vai vender lá. O seu público não vai notar. Às vezes será que você vai conseguir vender carros lá? Você vai conseguir ganhar dinheiro lá? Sempre tem, né? Mas se o foco é esse, então você tem que fazer outros investimentos para você poder ter esse retorno. E tá aí uma boa academia para você se socializar e fazer amizades. Entre no grupo da academia, né? E eu gosto de falar isso porque, assim, às vezes as mulheres têm aquela dificuldade que a gente até começou o assunto, né, aqui nos bastidores sobre isso, né? Que a mulher é difícil introduzir no mercado de trabalho, que a mulher, às vezes, tem dificuldade ainda de algumas profissões, mas tem dificuldade porque, às vezes, ela não conseguiu entender o poder que ela tem. O poder que ela tem de fazer vendas para o público que ela quer oferecer essas vendas, né? Então, ela tem que usufruir disso para o próprio benefício. Então, não é dentro de casa que ela vai conseguir, né? Ela tem que sair, tem que... Às vezes, por exemplo, quantas vezes a gente já viu histórias de pessoas que vende brigadeiro porta a porta e ganha super bem, né? Por quê? Porque vai porta em porta, né? Então, ficar ali em casa não vai resolver. Mas eu não sei mexer no Instagram, mas você nem precisa. Se você não soubesse, é lógico, se tiver condições de investir, uma ótima plataforma. E existem profissionais que fazem isso com excelência, né? Eu posso provar. Porém, se você não pode, não quer ainda, se conecte de outra forma. A gente tem que dar poder para essas mulheres entender o poder que elas têm. Mas a gente se vira muito bem, né? Eu acho que a gente se vira muito melhor que homem no sentido de improvisar, de fazer acontecer. Sim. Eu acho que muito melhor que homem. Acho que é mais desenvoltura. Então, assim, eu acho que só fica parado quem quer, né? Fisicamente, mentalmente, profissionalmente, Isso. financeiramente.
Mas eu vou bater na tecla. Eu acho que ainda hoje o mercado, mesmo tendo essas facilidades que você citou, eu acho que ainda hoje é mais difícil para mulher. Não, eu acho que a gente É concorda, difícil. é mais difícil, mas não é impossível. Não é impossível. A gente tem aqui uma prova viva É. de que não é impossível. É Fisioterapeuta, difícil. empreendedora, empresária. Então, assim. É eu acho que- difícil. Eu vejo, por exemplo, assim, eu não conheço nenhuma proprietária de uma academia mulher. Não, É o difícil, trabalho eu que não você faz conheço. é muito lindo, assim, eu não É conhecia difícil. tão a fundo igual você Sim. explanou aqui, porque é gigante, Ariane, é gigante. Não dá, assim, pra gente. Eu não consigo ainda, né, falar tanto, assim, de tantas formas, né? A gente fala ali, quem vive ali comigo, vê. No Instagram a gente tenta falar um pouquinho, mas assim, o Instagram mostra só pra quem ele quer, né? Então, não é pra todo mundo que a gente consegue passar. Mas é algo. Eu sou muito feliz, assim, sabe? Sou muito feliz profissionalmente de poder ajudar tantas pessoas. Às vezes eu não tenho tanto tempo, por exemplo, pra ir fazer uma ação de caridade. Mas eu sei que, assim, é claro que financeiramente a gente sempre ajuda, mas eu sei que ali dentro, que o benefício que eu gero para essas Você pessoas faz do seu jeito. é muito melhor. Como também eu tenho pessoas ali que eu ajudo também no financeiro, porque eu sei que não consegue pagar, mas eu sei que ela precisa. Tem muitas pessoas que às vezes nem pagam. E as pessoas não precisam saber disso. O que importa é que eu consiga dar resultado para ela, que ela fique bem e o meu coração vai ficar bem. Então, quando a gente entende que isso é a sua proposta aqui, não é difícil ter errado, né? Mas demora, né? Eu demorei uns bons anos pra entender isso também. Faz parte. Ariane, e eu queria saber, assim, se você queria deixar algum recado para as mulheres, assim, aproveitar esse espaço para deixar, sei lá, um incentivo, um puxão de orelha. Olha, eu falo assim que às vezes a gente demora pra entender algumas coisas, mas assim, o que eu posso falar pra vocês? Façam skincare e agachem. Depois vocês vão falar assim, ai, por que eu não fiz? Sensacional. Não, é isso, gente. Sensacional. Eu tenho duas mensagens que eu Então aprendi. vai. Mulherada, core não é só abdômen, é o conjunto músculo esquelético todo. Todo. Então vamos trabalhar tudo. E a outra mensagem é faça alguma coisa, mas faça, não desista, você pode tudo que você quiser. Exatamente. É isso aí. Ariane, muito obrigada pela Obrigada presença, pelo muito convite. obrigada por ter compartilhado Adoramos. essa quantidade de conhecimento, bebemos do seu conhecimento hoje aqui, Ariane. Eu fico muito feliz, porque quando a gente para um pouquinho pra falar um pouquinho, a gente se elogiar é tão difícil, né? E na hora que eu paro um pouquinho pra falar, nossa, me dá um bem tão gostoso. Então, muito obrigada por esse Orgulho, momento. né? Obrigada a você. Muito obrigada. Obrigada. É isso, ó. Obrigada. Muito obrigada por ter nos Até a assistido até próxima. aqui. Até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.